Capítulo 13. Sua provação. Todos passam por tempos difíceis. Não há nada do que se envergonhar. Algumas vezes nossas orações nos ajudam a evitá-los, outras não. O mais importante é a nossa atitude quando os enfrentamos. Se ficarmos cheios de ira e amargura ou insistirmos em nos queixarmos e culpar a Deus, as coisas quase sempre acabam mal. Se os atravessarmos com ações de graça e louvor a Deus, Ele nos promete coisas boas, apesar dos problemas. O Senhor diz: tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Tiago 1, 2 e 3. A oração da esposa em favor do marido durante as crises podem não mudar alguma das circunstâncias pelas quais ele tem de passar. Afinal de contas, se nunca sofrêssemos nada, que tipo de pessoa superficial, sem compaixão e impaciente seríamos? Mas a oração pode ajudá-lo a manter uma perspectiva positiva de gratidão, esperança, paciência e paz em meio às dificuldades, e impedir que ele receba o castigo por conta de uma reação negativa. Minha amiga Joana viu seu marido Diogo à beira da morte como resultado da picada de uma aranha venenosa. Foi uma época terrivelmente difícil para ambos e a provação durou mais de um ano, enquanto ele lutava para curar-se de cada novo problema físico provocado pela doença. Além disso tudo, eles tinham acabado de se mudar para outro estado, longe da família, dos amigos e da igreja, e sofreram financeiramente por causa das enormes contas médicas. Havia todo motivo para ficarem zangados e amargos, mas eles nunca deixaram de orar, louvando a Deus e dele dependendo como fonte de consolo. Em meio a incontáveis lágrimas e temores, Joana orou fervorosamente para que Diego não ficasse desanimado diante da batalha, mas se mantivesse firme, apesar dela. Deus o sustentou. Diego recuperou-se e eles se tornaram duas das pessoas mais ricas no Senhor que se pode encontrar. E não só isso, seus 3 filhos são cristãos firmes, que usam seu grande talento para dar glória a Deus. Diogo tornou-se ministro de música numa igreja em que ele e Joana desenvolveram agora um ministério muito bem sucedido. Suas vidas são um testemunho da bondade do Senhor e creio que a maneira como cada um passou por essa provação tem muito a ver com a situação de gozo hoje. Quer tenhamos ou não disposição para isso, quando servimos a Deus, o seu amor está presente em cada momento de nossas vidas. Mesmo nos mais difíceis, solitários, dolorosos e desesperadores. Ele está sempre ali em nosso meio, trabalhando as coisas para o bem, quando oramos e esperamos isso dele. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Seu propósito para a nossa aprovação é quase sempre levar-nos à sua presença, com total humildade, a fim de experimentarmos um quebrantamento em nosso eu interior. Independente, autossuficiente, e fazer de nós pessoas compassivas, pacientes, espiritualmente fortes, que glorificam a Deus. Ele usa essa situação para ensinar-nos a confiar em seu amor e cuidado, para fazer-nos atravessar tempos difíceis. Não consigo pensar em nenhuma provação que meu marido e eu passamos que não nos fizesse crescer mais nas coisas de Deus. Apesar de ter sido terrível suportá-la na ocasião e de não sabermos onde tudo iria acabar, mas à medida que orávamos, em meio a cada provação, descobríamos a nossa fé crescendo e nosso andar com Deus se firmando. Quando as nossas atitudes eram certas, era certo também o nosso amor um pelo outro. Se o seu marido estiver passando por um momento difícil, leve-o a Deus em oração, mas não carregue o fardo. Embora possa desejar fazê-lo, não tente tirar o peso dele e torná-lo seu. Isso fará sentir-se fraco ou fracassado.
Deus também não quer que você faça o trabalho dele. Ele não quer que você tente ser o Espírito Santo para o seu marido. Você talvez sofra ao vê-lo lutando e deseje ajudar, mas não pode. Você pode orar, encorajar e apoiar. Mas Deus usa as provações para o seu propósito e você deve ficar fora do seu caminho. Se o seu marido se sentir esmagado sob o peso das coisas tais como problemas financeiros, doenças, incapacidade, perda de emprego, problemas com os filhos, conflitos conjugais, catástrofes, desastres em casa ou relacionamentos tensos, convide o Espírito Santo a mudar as circunstâncias e transformá-las. Lembre seu marido do contexto mais complexo. Nosso sofrimento é praticamente mínimo em comparação com a glória que Deus operou em nós, se reagirmos corretamente em meio ao conflito. Porque, para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. Romanos 8,18. Encorajo-o a dizer: tudo posso naquele Cristo que me fortalece. Filipenses 4,13. Ore para que seu marido se achegue a Deus até que saiba que nada poderá separá-lo do amor do Senhor. Nem o que está acontecendo agora, nem o que virá a acontecer no futuro. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisa presente, nem por vir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 8, 38 e 39. Se nada pode separar-nos do amor de Deus, então não importa a seriedade do problema, ele sempre terá esperança. As provações podem ser um fogo depurado e uma água purificadora. Você não quer que seu marido se queime ou se afogue. Quer que ele esteja aperfeiçoado e renovado. Deus prometeu que em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8,37. Aquele, porém, que persevera até o fim, esse será salvo. Mateus 24,13. A determinação do seu marido em permanecer firme na fé e esperar que Deus responda às suas orações é que irá salvá-lo do fogo e mantê-lo flutuando. Oração. Senhor, só o Senhor conhece o peso que meu marido carrega. Posso compreender o problema, mas o Senhor mediu o peso nos ombros dele. Não quero minimizar o que fez na vida dele, pois sei que o Senhor opera grandes coisas em meio à provação. Nem estou tentando protegê-lo do que ele tem de enfrentar. Só desejo apoiá-lo, a fim de que saia vencedor desta batalha. Deus, o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, um socorro bem presente na tribulação. Salmos 46, 1. O Senhor nos convidou para chegar-nos confiantemente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4,16. Coloco-me diante do seu trono e peço graça para o meu marido. Fortaleça o seu coração para essa batalha e dê-lhe paciência para guardar no Senhor. Salmos 27, do 1 ao 4. Edifique-o para que, aconteça o que acontecer, ele possa permanecer firme. Ajude-o a regozijar-se na esperança, ser paciente na tribulação, na oração perseverante. Romanos 12, 12. Dê-lhe perseverança para participar da corrida sem desanimar, pois o Senhor disse que 7 vezes cairá o justo e se levantará. Provérbios 24, 16. Ajude-o a se lembrar de que o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor segura pela mão. Salmos 37, 23 ao 24. Oro para que ele faça do Senhor o seu refúgio, até que passem as calamidades. Salmos 57, 1. Possa ele aprender a esperar no Senhor, porque os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobe com asas de águia. Correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Isaías 40, 31. Oro para que ele encontre forças no Senhor, e quando clamar, o Senhor possa ouvi-lo e livrá-lo de todas as tribulações. Salmos 34, 6. Instrumentos de poder. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo. Se necessário, sejais contristados,
por várias provações, para que o valor da vossa fé, uma vez confirmado, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1, 6 e 7. Confia os teus caminhos ao Senhor e Ele te sustentará. Jamais permitirá que os justos sejam abalados. Salmo 55, 22. Eu, porém, invocarei a Deus, o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e pelo meio-dia, farei as minhas queixas e lamentações a Ele. E Ele ouvirá a minha voz. Livrar-me-á a alma em paz dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Salmos 55, 16, 18. Tu, que me tens feito ver muitas angústias e males, me restaurará ainda a vida e de novo me tirarás do abismo da terra. Aumenta a minha grandeza, conforta-me novamente. Salmos 71, 20 e 21.